Certo, já ligou. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou passar um recadinho aqui das nossas atividades da Casa do Caminho Santana. Nosso site é www.casadocaminhosantana.com.br. Eu gosto sempre de falar que as nossas palestras ficam gravadas, né, no site. Então, quem quiser pensar em algum tema, que está querendo assistir uma palestra, tem palestras antigas também, tem algumas palestras muito boas, né? De vez em quando eu acabo assistindo, então... Quem quiser, essas palestras estão sempre gravadas, né? E cada vez muda, né? Mas, nós temos também palestras de passe todos os dias. A gente procura deixar no nosso mural todas as atividades da casa, atividades espíritas. Então, quem quiser estar olhando sempre o mural é importante. Meia hora antes das palestras, a gente tem um atendimento fraterno, que tem alguns amigos de plantão, assim, para conversar um pouco sobre a doutrina, conversar um pouco, né, sobre as nossas atividades. Então, meia hora antes é só chegar antes da palestra e passar pelo plantão. Quem quiser também, né, receber passe à distância para algum ente querido, para alguma pessoa que esteja doente, tem que passar por esse plantão, tá? Para o plantonista estar orientando como deve ser feito esses passes. Na área social hoje, nós estamos atendendo em torno de 90 famílias, né, Caetano? É perto disso. Estamos quase 90. A nossa meta esse ano é chegar em 90 ainda. A gente cadastra essas famílias e todo segundo sábado de cada mês a gente distribui essas cestas básicas. Então, geralmente é dividido em duas turmas, né? 45 e 45. E a gente também aproveita e pede, quem quiser estar podendo trazer 1 quilo de alimento, né, não perecível, a gente acaba pedindo para fomentar essas cestas básicas. E aos sábados também, às 16h30, às 17 horas, a gente faz distribuição de lanches a moradores de rua. Então, quem quiser estar participando, é só vir aqui, tem sempre uma equipe trabalhando, a gente prepara o lanche, a gente prepara o chá, a gente prepara um leite quente, né, geralmente no frio, a gente leva para eles também. Tá? Nós temos também uma editora aqui da casa, chama Gev, né? E a gente editou 2 livros, livro Mirabelle, tá? Quem quiser estar querendo algum livro, é só ir até a nossa livraria, falar com a Sandra, tá? Que a gente tem sempre algum livro. Eu gostaria também muito de agradecer, né? No domingo ocorreu o bingo da Cotic, né? A gente está agradecendo, assim, foi muito, muito importante, tinha bastante gente e pelo jeito vai dar para ajudar bastante realmente. Que bom, né? Agradecer mesmo a todos. E para esse mês, da nossa área social aqui, tá dizendo que está precisando de leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar, tá? Então, o que puder trazer, tá? É só trazer. Vamos lá. Vamos aproveitar então. Vou pedir para vocês fechar um pouquinho os olhos. A gente fazer uma respiração, respirar fundo um pouquinho, para a gente tentar deixar lá fora o nosso dia, deixar nossos problemas, que a gente possa, né, com o coração assim leve, elevar nossos pensamentos e pedir a Jesus que Ele abençoe esses trabalhos, que Ele nos abençoe, que a sua misericórdia, o seu amor, possa estar aqui presente nesta data, né, para que a gente possa, quem sabe, receber uma palavra que vai mudar um pouquinho o nosso destino, nossa vida, ou quem sabe possa nos dar mais força, Senhor, para a gente continuar nessa caminhada, né? Elevar ainda nossos pensamentos, para que tudo que a gente escute aqui possa ser um diferencial daqui para frente na nossa vida, que essa irmã querida pode ser abençoada também nas suas palavras, nesse seu esforço de trazer, né? Porque sempre é difícil a responsabilidade de a gente interpretar, ler e poder passar. Mas sabemos, Senhor, sabemos que estamos seguindo o Teu caminho, com o Teu amor, com a Tua paz e com a Tua esperança, Pai. Que assim seja. O texto fugiu de mim. Isso aqui.
Obrigado, Caetano. Gente, então, o nosso tema é Espiritismo para a Criança, tá? Da revista Cristã do Espiritismo. E foi escrito por Vitor Rebelo, né? E nossa irmã Raquel vai nos brindar com essa palestra hoje. Obrigado, Raquel. Gente, boa noite. Então, iniciando, né, essa semana da criança. Gente, falar de criança é gostoso, mas a prática é difícil. Nós sabemos disso. Primeiramente, o que nós temos que considerar: a criança é um espírito que temporariamente está habitando num corpo, né, cronologicamente infantil. É um espírito este que pode ser muito mais idoso do que qualquer um de nós. É que temos aqui no nosso planeta Terra toda uma fase cronológica, onde nós encarnamos, passamos por um período chamado infância, depois nós passamos por um período chamado adolescência, um período chamado juventude, um período chamado mocidade, o período chamado maturidade e depois a velhice. Essa palavra que já não se usa mais, né? Essa semana eu fui eu comecei a participar de um projeto, não sei se alguém conhece, eu achei maravilhoso. É um projeto chamado Lab 60+. Procurem na internet, Lab 60+. É um projeto de empregabilidade para o jovem por mais tempo. Olha que termo bonito. Jovem por mais tempo. Eu achei interessantíssimo, né? Então, eles fazem várias reuniões e surgem ideias, propostas. Olha, nós não fazemos nem ideia do que esse povo que é mais jovem mais tempo é capaz. Nós não fazemos nem ideia. Bom, mas, enfim, falando da criança. Eu estava até comentando com o Mauri que eu vou ler esse texto. Nós vamos lendo e vamos comentando, porque o texto é muito bonito e ele é muito rico. Ele é muito rico. E eu não quero perder nenhum detalhe para que nós possamos conversar a respeito, que vai nos ajudar bastante. Assim como o Mauri falou, vai ajudar. Vamos lá. Percebemos que nossa sociedade, de modo geral, está passando por um momento de crise e confusão na área dos relacionamentos humanos. Não é fácil. A convivência entre os seres humanos em todas as faixas etárias é complicado. E quando essas faixas etárias se cruzam, e isso é comum a todos nós, não deixa de ser um aprendizado. Porque aprendemos uns com os outros. Aquele que tem mais experiência passa para aquele que tem menos. Aquele que tem menos experiência traz, às vezes, uma novidade para aquele que passou por determinadas situações sem perceber. Não é? Então, é uma troca. Mas, dentro de tudo isso, existem conflitos. Conflitos estes que nós precisamos, querendo ou não, nós precisamos aprender a superá-los, a resolver, a conviver. Faz parte. É o conflito do aprendizado, do crescimento, e nós não temos por onde escapar. Nós sabemos que a dificuldade, ela é inevitável. Agora, passar por mais ou por menos tempo situado nessa dificuldade é uma opção. Aí depende de nós. Ou nós corremos dela o mais rápido possível, ou nós vamos ficar nela. Né? Então, isso é individual. É claro que este tipo de crise existe há milhares de anos. Sempre existiu. Porém, hoje, contamos com a globalização sociocultural, mecanismos de comunicação que agravam e espalham determinados conceitos e valores humanos, deturpados com força e rapidez nunca antes alcançados
em nossa coletividade planetária. Tudo que nós vemos hoje, que nós achamos assim um absurdo em questões de violência, agressão, todas aquelas coisas que nos repugnam, sempre existiram. É que hoje nós temos meios de comunicação que trazem até nós essas informações. E, querendo ou não, espontaneamente chega, de algum modo ela chega. Instantaneamente, exatamente, é instantâneo. Né? O expresso, ele vem muito rápido. O que lá nos primórdios, há tempos atrás, na antiguidade, não acontecia. Aconteciam, sim, atos que hoje nós repugnamos, ou até piores, muito mais do que o que nós vemos hoje. Porém, não chegava a informação com tanta rapidez. E tem mais, aos olhos da nossa ignorância, da nossa inferioridade, quando caminhávamos lá na nossa senda evolutiva, sem conhecimento, ignorando o certo e o errado, ignorando moralidade, conceitos evangélicos, isso era natural. Era normal. Era normal. Não fui com a tua cara, te mato. Pronto, normal, não quero mais te ver na minha frente. Acabou. Até então, nem sempre e nem em todas as culturas era considerado crime. Não era. E assim nós fomos evoluindo e caminhando, aprendendo, agora nunca esquecendo que dentro dos desígnios divinos, sempre o que é certo, o que é errado. É lógico que nós, como espíritos, respondemos pelas nossas faltas de acordo com a nossa, aliás, com o nosso conhecimento, de acordo com o que sabemos. Ao cometermos uma atrocidade, um erro com conhecimento de causa, ele tem um peso diferente daquele que erra por ignorância, por não conhecer. Né? Por isso Jesus nos alertou que a quem será dado a quem mais, né, a quem mais conhece. Essa é que eu fiquei já com a tradução da frase. Quem mais conhece é mais responsável, né, por aquilo que faz, por aquilo que pensa, pelo comportamento. Exatamente. Então, aí é que recai a nossa responsabilidade. Os programas de TV, há raras exceções, não instruem e nem educam. Só que a TV é democrática. Ninguém impõe, não é? Você tem que assistir esse programa. Você tem que ligar a TV e engolir o que está passando. Não, ela é democrática. Hoje, então, né, com vários canais de TV, pago, aberto, a gente assiste o que quer. A questão não é assistir o programa ou deixar de assistir. A questão não é frequentarmos um determinado lugar ou deixarmos de frequentar. Termos determinadas amizades ou não tê-las. A questão é peneirar, filtrar, saber aproveitar o que aquilo nos traz de bom ou de ruim. Vamos voltar um pouquinho para a criança antes da gente continuar? E o que nós vamos fazer com as nossas crianças no meio de tudo isso? Aí é que chega a dificuldade. Aí é que chega a dificuldade. A criança tem acesso à TV. Ela pega o controle remoto e sai que sai. Não é? E quando nós nos damos conta, ela está lá vendo o programa que não tem nada a ver com a faixa etária dela, nem com o que ela conhece, né? E ela está assimilando informações. Só que dentro do que ela sabe, ela vai transformar aquela informação de acordo com o seu cabedal de conhecimento e de educação que recebe, de instrução que ela assimila. Aí é que está um problema. Um problema que não seja de fácil solução.
Até basta que nós criemos uma base, né, educadora, uma base consistente dentro de um lar onde a criança vai ter conceitos educadores, morais, saber o que é certo e o que é errado. E isso é de tanto efeito, não só quando a criança ouve, mas quando ela também vê esses exemplos. E ela vai criando, sim, dentro daquilo que ela, como espírito, já sabe, ela vai criando conceitos novos, adaptando e acrescentando ao que ela já é, ao que ela já conhece. Aí vai se formando, nós vamos moldando e complementando o caráter daquele espírito. Por que existe a infância? Aí nós nos pegamos, mas se o espírito já está lá, já sabe uma porção de coisa. Às vezes, um filho, um neto, é muito mais antigo, é um espírito muito mais sabedor do que nós. Então, por que ele tem que vir, né? Como criança? Começar tudo de novo. E nós vamos passar por isso. A gente pode pensar, nossa, vamos passar por tudo isso de novo. Vamos. Por quê? Porque é na infância que se repara alguns conceitos de comportamento, de ações, de moralidade que aquele espírito ainda tem para resgatar. É na infância. Né? Aí nós vamos lá, né? Aquele velho ditado, não é? O conceito é de pequenino que se torce o pepino. É mais fácil. É mais fácil. Apesar de ser um espírito que, às vezes, tem um cabedal de conhecimento enorme, muitos desses conhecimentos ainda estão adormecidos, que vão aflorando no decorrer da encarnação, devido às faixas etárias pelas quais aquele espírito vai passando no seu corpo novo, cronologicamente, aquilo vai brotando, vai voltando, vai despertando aquilo que estava lá adormecido. Agora, imaginemos uma criatura que não tenha uma boa formação moral, que, como espírito, ainda tem muito a desejar, tem muito a conhecer. Imagine que essa criança tenha uma infância rica de conhecimentos, de educação, de moralidade, de conceitos, de teorias, de exemplos. É lógico que ela vai crescer com todos aqueles princípios que até então não são tão enriquecidos assim, já de uma forma melhor. Esses conceitos já foram moldados para melhor. Ela adaptou, ela foi se enriquecendo de tudo aquilo. Aí nós podemos pensar, e quando acontece o contrário? Aquele espírito que já vem, né, elucidado, um espírito já com uma certa moralidade, de bons princípios, e que de repente reencarna num lar onde ele não recebe nada disso. Não tem nada a ver com ele, aparentemente não tem nada a ver com ele. Isso pode ser muitas coisas, dentre elas uma prova para saber se o espírito realmente tem aqueles conceitos rígidos de moral, fincados, firmes nele, e ele não vai sucumbir, desabar para o outro lado. E também para ensinar, também para exemplificar aqueles com quem ele convive. Os pais. Os pais. Por que não? Por que não? Se dentro da espiritualidade não existe idade para o aprendizado e nem para o ensinamento. Existe convivência. Nós convivemos, nós compartilhamos, nós trocamos. E assim nós vamos crescendo, crescendo juntos. Jesus nada mais fez por nós do que ensinar a convivência. Ensinar que possamos conviver. Todas as frases evangélicas, todas as frases ditas pelo mestre, por isso chamado mestre, é para o nosso melhor convívio uns com os outros. O mestre não ensinou ninguém a viver sozinho. Muito pelo contrário. Viver sozinho é fácil. Nós achamos que não.
né? Porque, de repente, nós estamos naquele conflito de convivência. Era melhor viver sozinho. Não. Não. Viver sozinho nós não aprendemos, nós não evoluímos. A troca é que faz a evolução. É a troca, complemento, nós nos completamos. Um completa o outro. Nós não temos tudo a ponto de não querermos que aquele que nós que nos dá o convívio diário não possa complementar. E vice-versa. Né? Aquilo que em nós é um defeito, no outro é uma qualidade. Aquilo que em nós é uma qualidade, no outro ainda é um defeito. E assim nós vamos exemplificando e convivendo. E não é diferente perante as crianças que convivem conosco. Não é. É igual. É tudo igual. Não é? Então nós temos uma responsabilidade muito grande. E não existe, obviamente, que pai e mãe têm um papel de maior peso, porque é compromisso. Compromisso. Maternidade, paternidade é compromisso com aquele espírito que está por vir. Não é? O lar educa. A escola, o professor instrui. É diferente. Educação é uma coisa, instrução é outra. Tá? A instrução, ela complementa a educação. A instrução prepara o cidadão para ter uma vida tranquila, onde ele possa estudar, onde ele possa ter um bom emprego, onde ele possa angariar meios de sobrevivência ou de viver, onde ele possa partilhar, ter um conforto, enfim. A escola instrui. É a cultura instrutiva. A educação é outro tipo de cultura, é cultura moral. Essa se aprende em casa. Essa se aprende lá em casa. O que a escola faz é colaborar. A escola colabora. Ela acrescenta tudo isso. Isso quando o instrutor percebe que aquela criança, ela é assim ou é assim. Porque somos indivíduos. Nem todos são iguais. Lá no meio, onde o instrutor pega aquelas crianças todas, ele tem 30, 40 alunos, né? É um absurdo isso tudo, meu Deus do céu. São espíritos diferentes uns dos outros. Não é fácil, é super difícil, não é? É desafio, é prova, é resgate, prova. Não é? Todas essas informações que nós temos através dos nossos meios informatizados de divulgação, nada mais são do que reflexo da baixa sintonia espiritual que a maioria de nós ainda vive. A internet é boa, a TV é boa, todo meio de comunicação é bom, é ótimo. A questão é como nós traduzimos e aplicamos o que nós recebemos. Essa é a questão. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Informação é quando nós lemos a manchete. Estou informando. Conhecer é estudar. É ir lá e, sabe, se aprofundar no que aquela informação está nos trazendo. E muitas vezes, o que a maioria de nós ansiosos fazemos? Nós lemos a informação e já achamos que sabemos tudo. E não é bem assim. Não dá, ansiedade não dá tempo. Quantas vezes nós ouvimos, você leu tal, olha aquela, mas não tive tempo. Sabe que eu não tive tempo? E cuidado que nós temos que ter com esse não tive tempo. Que através do não tive tempo, é que nós temos que selecionar, enfim, existe a individualidade e a maneira de ser de cada um. Mas cuidado, porque às vezes nós lemos a informação, nós não temos o conhecimento do assunto, mas nós já temos a opinião. Nós temos a opinião, o ponto de vista, já formamos assim uma enciclopédia com aquela manchete que nós lemos. E nós temos que ter cuidado com isso. Já pensou se nós passarmos isso para uma criança? Vamos procurar saber? Vamos procurar conhecer? E o que é melhor, incentivar a criança a conhecer também. Isso é muito importante. Porque, às vezes, naquela nossa melhor das intenções, com todo amor e carinho, nós vamos passar para a criança um ponto de vista nosso. E, às vezes, esse ponto de vista não é o mais feliz.
Então, é muito importante o conhecimento já ser atiçado na criança desde cedo. É lógico, obviamente, que de acordo com o entendimento e o potencial da criança. Nós não vamos passar para a criança uma informação onde ela vai obter o conhecimento de medicina nuclear se ela tem 6 anos de idade. Então, vamos com calma, não é? Porque a criança hoje ela é muito curiosa, ela quer saber. Ela quer saber. E elas, às vezes, elas fazem um teste conosco. Elas até já sabem. Já foram buscar e elas perguntam para saber o que nós achamos, o que nós pensamos, como é que é. E elas comparam. Elas comparam. Eu sou muito pega em casa com isso, gente. Eu estou falando por experiência própria. Vó, o que é isso? Ah, isso é. Mas a professora falou que não é. Então. Aí você já tem que mudar a diretriz, né, da coisa, né? Você tem certeza que você não sabe isso que você está me perguntando? Você não aprendeu ainda? Né, para ver até onde a criança conhece o assunto, para nós podermos pegar o gancho e irmos atrás. Então, é delicado? É delicado. Mas a criança, ela é muito esperta. E não é que a criança de hoje é muito esperta. A criança sempre foi, é que ela estava retida, reprimida. É um espírito, gente. Estava reprimido em alguma situação onde não podia se expor. Hoje a criança ela ganhou até uma força nessa expressão. Logicamente que isso deu margem a quê? A muita liberdade. Ah, ele é muito imperioso, faz o que quer. Não é assim. Como faz o que quer? Não pode. Ele vai fazer o que ele pode, não o que ele quer. Tá? É respeitada a vontade? Até certo ponto. Até certo ponto. Por exemplo, exemplo banal, gente, mas eu acho que situa bem. Você gostou do verde ou do amarelo? Ah, eu gostei do amarelo. Então tá bom, vamos ficar com o amarelo. Agora, você gostou deste ou desse? Você gostou desse que custa R$5 ou desse que custa 500? Gostei do que custa 500. Ah, coitadinho, ele quer. Não é assim. Não é assim. Aí nós já estamos criando uma criatura que vai achar que pode tudo. E para ele obter o de 500, ele vai fazer qualquer coisa. Por quê? Porque a mãe, o pai, os educadores ensinaram que ele podia. Não é assim. Ele vai aprender o quê? A conhecer limites. Tudo tem limite. Você gostou do de 500? Hoje eu não posso. Hoje não. Mas um dia, a gente vai se esforçar, um dia você vai ter o de 500. Né? Então, isso sim, isso é bacana. Tá? Vocês me perdoem se eu conto exemplos pessoais, é que eu convivo muito com criança. Quando eu peguei esse texto, a Sandra me falou justamente isso. Ela falou, você vai falar? Porque eu sei que você vai citar. O meu neto é um exemplo, ele foi, não que ele seja um exemplo, mas eu pego muito esses exemplos do que acontece. O ruim também, viu, gente? Não pego só exemplo bom, não. Pego aquela coisa. Ele queria, porque queria o tal do videogame que custava lá muito caro. Minha filha, não vou te dar o videogame que é caro. Eu vou comprar um usado que custa metade do preço. Pois o danadinho, ele comprou. Minha filha comprou. Passou 1 ano. 2 anos, ele com toda a paciência do querer e de boquinha fechada, não pediu mais nada. Um dia ele chegou para minha filha e falou assim, mãe, vamos fazer um negócio? Lembra aquele videogame? Ah, não acredito que você ainda queira esse videogame, Pedro. Não, eu quero. Tá, mas ainda está caro. Não, mãe, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse velho, nós vamos vender. Tá? Eu já vi o preço. Ó, é mais ou menos isso. Mãe, eu economizei dinheiro do lanche. Se você inteirar, dá para comprar. Ele comprou o videogame. Isso eu chamo de perseverança. Perseverança. Tá. Não, é o querer, né? Eu quero.
Olha, mas todo mundo ficou emocionado, porque foi uma coisa dele, uma iniciativa dele. Ué, eu quero. Mano, peraí que nós vamos dar um jeito de comprar isso daqui. Tá? Ele colaborou. Não, mas você sabe que foi tão interessante essa colaboração, que educou ele, no sentido de que ele cuida. É o que ele mais cuida, é aquele videogame. É a questão da educação. Não é fácil. E isso foi uma lição para todo mundo. Mas não é? É. Então, é bem por aí. Muitos pais, preocupados com a educação dos filhos, não sabem o que fazer diante do universo chamado internet. Nem preciso dizer, né? Nem preciso dizer. Vamos vasculhar a internet, o que será? Não é questão de vasculhar, mas tomar conta. Sim, a internet é o mundo dentro da nossa casa, diante dos nossos olhos, que faz tanto benefício como malefício. Então, convém, sim, né, sempre ficar por perto, saber os sites que estão sendo visitados, o que você tanto faz na internet. Vamos fazer juntos, vamos ver, sabe? Testar um pouquinho do conhecimento que a criança tem daquilo com a qual ela está lidando, porque é inevitável. Hoje em dia, não se faz uma tarefa escolar sem uma internet. Tem, dentro do meio educacional, escolas que só trabalham através da internet. Nem livros didáticos mais, né, existem. É tudo através da internet, é tudo através do pendrive, é tudo. Então, vamos ficar atentos, sim, porque isso pode tanto acrescentar como destruir, como distorcer. Então, é uma ferramenta poderosa na qual nós temos que estar ligados. Outros ficam perdidos quando surge uma gravidez na adolescência. Isso nunca existiu? Será que é novidade? Só agora que existe? A maneira de se lidar com a questão é que modificou. Mas sempre existiu, não é? Quem de nós não ouviu pela história fora, ouviu contar, né, ouviu dizer, ou então leu casos de adolescentes que engravidavam, eram tiradas de dentro de casa, eram levadas, enclausuradas em conventos, lá nos primórdios da história, eram abandonadas em florestas ou em vales, sozinhas, não é? Quando não aconteciam coisas piores. Porque isso não só era uma questão de desonra, era tido como uma desonra familiar, não é? Como era uma questão de perdição e que não favorecia em nada a mulher. Muito pelo contrário, o machismo ainda sobressaía. Sempre existiu. Hoje ainda é difícil? É difícil, mas ninguém... Mas não é 100% daqueles que ouvem uma notícia como essa que falam, nossa, meu Deus, mas e agora? O e agora, sim. O e agora a gente ainda fala, e agora? E agora? Por onde a gente vai começar a resolver essa questão? Mas existe. Não é? Existem aqueles que vivem em constante ansiedade e preocupação quando seus filhos saem às ruas. Dá para entender, vamos dizer, diante de todo o universo, que às vezes não é tão favorável lá fora, é preocupante. Mas do que vai depender para que nós não nos preocupemos tanto? Obviamente, primeiramente, daquela educação moral recebida em casa. Nós não sabemos o que espera nossos filhos lá fora, como nós não sabemos o que nos espera. Mas a educação primordial em primeiro lugar. Mas existem outros fatores também que nós sabemos. E esses fatores convém nós deixarmos, às vezes, a cargo de Deus. Nós não sabemos. As eventualidades, né, as fatalidades que possam estar por vir. Nós não sabemos. Mas, enfim, nós temos que ser o quê? Confiança. Sempre confiança em primeiro lugar.
não é? Confiar no que a vida nos reserva, confiar naquele que está saindo e que dependeu de nossa educação. Dependeu e depende. Muitos procuram psicólogos, apelam para a punição, ao menor sinal de que o adolescente é um usuário de drogas. Está aí um outro fator que hoje em dia nos pega, nos assola. Nós sabemos que existe, hoje existe, até há tempos atrás, se escondia, abafa o caso, ou então vamos internar imediatamente para que ninguém fique sabendo. Casos assim. Hoje não. Vamos tratar? Vamos ver o que se pode fazer? Vamos ver até que grau está a situação? Enfim, vamos confiar? Vamos confiar em tudo aquilo que nós passamos para esse adolescente, quando ele estava lá, criança ainda, aprendendo. É hora de falar? É hora de falar com o espírito desde que ele está na barriga da mamãe. Já é hora de falar com ele. O recém-nascido está ali. Conversa com o recém-nascido. Conversa. Ele aprende, ele registra a voz. Ele registra o tom da voz. Ele conhece pela voz quem está falando com ele. E entende pelo tom que se fala. Sabe quando é uma coisa séria, quando é uma gracinha, quando é um elogio, quando é uma bronca. E assim vai crescendo. Nós não devemos, segundo o Vitor Rebelo, mudar isso. Olha que interessante. Cresceu, está começando a crescer? Vamos continuar. Quando tem que ser firme, é firme. Um elogio é elogio. Uma bronca é uma bronca. Brincar, vamos brincar. Continuar. Sem perder o foco e sem perder o fio. Por quê? Porque a criança também vai crescendo e vai entendendo mais. Então, nós temos que medir todo esse diálogo, essa convivência de acordo com o crescimento da criança também. Olha aqui, está lá com 12, 13 aninhos, não é Bilu, Tetem, aqui, gracinha da mamãe. Não, não é. Nós já vamos mudar um pouquinho o vocabulário, aí vamos conversar diferente. Abordagem. Vamos mudar a abordagem. Mas o papo continua sendo firme e reto. Vamos aqui. Sempre, nunca perder esse vínculo, essa proximidade, que é o papel do educador. E a criança espera muito isso, não é? Bom, enfim, o desafio em educar uma criança hoje se torna, às vezes, desanimador. Mas não vamos nos deixar abalar. Nós sabíamos desse compromisso. É um compromisso assumido. Nós temos ajuda. Nós temos os alertas para isso. Nós temos temos que ter, não é? Aquela confiança de que a partir do momento que eu assumi o compromisso e que a criança assumiu, esse espírito que veio como meu filho, assumiu o compromisso comigo também, nós estamos vinculados. Nesse vínculo já existe uma cumplicidade, existe uma intimidade. Vamos fazer uso disso. Vamos fazer uso disso. E assim é que nós vamos moldando uma situação. E sempre entendendo que educar não é instruir. Tá? A maioria delas, infelizmente, procura apenas a escola. Vamos falar um pouquinho de escola? Apesar que o nosso tempo está curto, o tema é longo. A escola, hoje, ela prepara o aluno, como já dissemos, né, para ingressar em um universo competitivo. A tendência, diante do progresso social e educacional, é que isso mude. Que a criança passe a ser vista como um indivíduo e tratado individualmente. Tanto é que, hoje em dia, o número de crianças dentro de uma sala de aula deve ser o menor possível, para que se estenda uma educação mais voltada para cada um. Isso está se estendendo até nos meios profissionais. Hoje, no campo profissional, isso é progresso, gente, é evolução. E é para lá que irão nossas crianças, para o mundo profissional. Nós que estamos ativos ainda profissionalmente, temos que lembrar que somos somos de uma contribuição atuante nessa questão
para pensarmos no futuro. Hoje, as empresas estão aí, com os coachings, a metanoia, essa coisa de humanização, que muitos empregadores, muitos empresários já estão com essa visão, não é? Abraçando a cada um dos funcionários com uma visão humana. Humana. Isso é sensacional. A visão é outra. A visão é outro tratamento, e é para lá que vão nossas crianças. E se nós, como funcionários ou como empreendedores, aprendermos a enxergar isso, nós levamos isso para o nosso convívio social e familiar. É interessante, é aí que tudo se junta. É aí que tudo se junta. E até facilita num trato humano com a pessoa que está lá dentro de casa, que nós chamamos de filho, que aquele filho vai crescer. Ele não vai ser uma criança sempre, não é? Educar é o papel dos pais. Desenvolver o caráter e inspirar valores éticos. Preparando criança e adolescente para viverem de forma solidária, respeitando o seu semelhante, mostrando à criança que só é possível viver em harmonia quando todos os seres humanos foram tratados de igual para igual. Aquela coisa da igualdade. Meu filho, você não é melhor do que o filho do vizinho, não. Viu? Você é igual a ele, tá? Porque você também é o vizinho dele. Então, vocês são todos iguais. Aqui estamos todos na mesma categoria terrestre. Somos indivíduos como espíritos porque nós não aprendemos pelo outro. Aprendemos cada um por si. Isso é individualidade. Conviver é em círculos, em comunidades, coletividades, família, sociedade, grupo. Perante o universo, perante Deus, Deus não enxerga a diferença em nós. Não. Somos todos iguais. Somos todos iguais. E para encerrar, existe o carinho e o diálogo devem existir e serem aprofundados em todas as fases da vida. Um adolescente que conhece o valor do respeito saberá refletir isso na sua vida adulta, sendo um cidadão de bem. Família é a base da educação. Não vamos deixar que a sociedade imponha valores sobre nossos filhos. Os valores têm que sair de dentro do lar, não da sociedade e trazidos para o lar. Nossos filhos não são nossos. São empréstimos de Deus. São espíritos confiados a nós, para que possamos com eles viver grande parte de suas vidas e da nossa, aprendendo. Não é? Que assim seja. Obrigado, Raquel. Obrigado mesmo. Agora a gente abre para as perguntas. Alguém gostaria de complementar alguma coisa sobre o assunto, fazer alguma pergunta? Acho que ninguém. É tão fácil. Coisa fácil, imagina, coisa básica. Imagina. Espero que sim, né? Não é? Ele não mede as consequências. Eu trabalhei com criança durante 14 anos, na faixa dos 5, 6 anos. Isso na década de 70. Eu tinha uma aluna, né? Sabe qual era a brincadeira? Qual era? Ela era escrava. Olha a concepção, não é? Das outras crianças em relação. Em colégio, classe média alta. Era filha de uma funcionária, que professor e funcionário tinha direito na bolsa. Isso. Isso veio de onde? Quem é que deu esse conceito? Sociedade, o lar. Pai, própria televisão, né? A própria televisão.
massa, a massa. A forma de como o pai tratava a empregada de casa. Hoje, isso foi na década de 70. Hoje seria crime, né? Não, como você falou, muita coisa, até pouco tempo atrás, como a defesa da mulher, Sim, tem 10 anos. A Lei Maria da pouco. pedofilia, Nem isso. nem isso. Então, como você falou, gravidez na adolescência, desde a idade média. Sempre teve, né? Mas, Tudo jogado para debaixo do tapete. não é? Às vezes os pais criavam o filho da filha, nesses casos. Tudo. Davam para o escravo adotar a criança que era Tudo em prol da honra. Não, Hoje já não existe isso, não é? Mas, não, eu digo, não existe, né? Esse tipo de atitude. Já é mais, houve uma abertura maior. Hoje está vindo à tona certos preconceitos, estavam lá no Guardados também. Eu acho que a gente está passando, o Brasil, falando em termos de nós, Nós que conhecemos nós. presa na política. Então está todo mundo achando que eles são os ruins e nós os bonzinhos. Então todos esses preconceitos, para nos transformarmos em bonzinhos contra tudo, está totalmente desconectado. Ninguém sabe mais o que é certo ou é errado. Mas assim, eu acho que existe Ai, microfone. microfone. Para ir num outro extremo, né? Porque hoje nós estamos no extremo. Tudo é extremo, né? A gente vê assim os casos exorbitantes de escândalos na política. A gente vê os casos exorbitantes de escândalos de pedofilia, de racismo, tal, para depois entrar no equilíbrio. Como tudo, a gente vê a evolução, né? Como tudo existiu na evolução planetária. Existe, né, toda essa Revolução, né? Uma revolução para depois entrar no equilíbrio. nos eixos. É isso mesmo. É isso É mesmo. justamente o que está acontecendo no planeta. Estamos passando pelo planeta de desviação e prova para um planeta de regeneração. E é exatamente isso. São os extremos para depois voltar para o equilíbrio. Como Jesus mesmo, né? Você me fez lembrar. Não vim trazer a paz, né? Mas a espada. Queria complementar também, Raquel, que você falou uma coisa até rápida, passou, não sei se todo mundo observou. Na verdade, a internet, as coisas, informações que a gente tem e o que é pelo nosso grau também, né? De evolução de tudo, né? Então, se a gente acha que está tudo um lixo, quer dizer, Tá um infelizmente nós estamos nesse processo ainda. É verdade. Né? Porque a maldade, né, se sobressai. Realmente eu sinto isso, essa questão da internet, tudo, nós ainda estamos nesse nível, né? Tudo que vem no WhatsApp, né? Não vem coisas tão boas, quer dizer, mas enfim. E outra coisa que eu queria colocar também que eu acho importante é que assim, o pai tem que ser o exemplo, né? Não adianta só falar, faz, né? Então, só fala, né? Não, eu digo pai, porque a gente às vezes acaba esquecendo. Então, eu sou pai e realmente um dos princípios é a gente ser exemplo, né? Ah, filho, não fuma, não bebe, não faz isso, não faz aquilo. Mas se a gente acaba fazendo, né? Fica Então, assim, né? Não pode. Acho que Não é legal a pode. gente complementar isso também. Ser Não exemplo pode. pra criança, né? Não pode. Ai, mas pai, você faz. Filho, porque existem situações difíceis, né, gente? O Maurício citou. Eu fumo, né? A pessoa fuma, o pai fuma. Aí, é lógico, ele se sente sem muita força para falar para o filho não fumar. Mas, pai, você fuma também. Gente, é difícil. Aí é passar para o filho, não sou dona da verdade, mas é uma questão aí que a gente pode resolver da seguinte forma. Filho, o papai está fazendo de tudo para deixar de fumar, para não fumar mais, porque não é fácil. Você que ainda nem começou, tente não fazer, entendeu? Porque é difícil, gente. Não adianta falar. É lógico, não só se referindo ao cigarro, mas muita coisa errada, né, que os filhos pegam os pais fazendo. O pai sabe que está errado,
A mãe sabe que está errado. E não vai dizer para o filho, não, estou fazendo porque eu acho legal, é super certo. Não, estou errado, sim. Tô. Mas, mãe, você fez. Pai, você faz. Mas não é para fazer. Você me ajuda a encontrar um caminho para sair dessa situação? Tá aí, ó, vamos usar a colaboração do filho que está percebendo, que está... Não é? Porque o filho também tem que entender, a criança tem que entender, dentro dessa questão da igualdade, apesar de fazer do pai e da mãe os heróis de sua vida, como o exemplo a ser seguido, um dia ele vai descobrir que não é bem assim, que eles também são falhos, não é? Então, tem uma hora, a questão da adolescência, já chegou na idade adulta. Vamos juntos batalhar? Você me ajuda? Você me ajuda a sair dessa? Juntos? Está dando uma força, um voto de confiança também para o filho. E não aquela coisa, cala a boca, menino, você não sabe nada, quem sabe sou eu que sou seu pai. Não é assim. Não é assim. Está errado, ainda quer continuar errado, ainda briga. Não é. Então, gente, eu sei, esse assunto daria um seminário de um dia. Nós vamos ficar aqui. Não, eu volto quando hoje é segunda. Quinta-feira eu vou fazer essa palestra também, e domingo. É porque não acaba o assunto. Tá bom, gente? É complemento. Uma boa noite a todos. Que possamos ter uma semana maravilhosa. E até a próxima oportunidade, se Deus assim quiser. Obrigado, Raquel. Obrigada. Então, aproveitando, né, que a gente recebeu essas palavras, que a gente teve a oportunidade de estar aqui hoje, tentando ser um pouquinho melhor, a gente fechar nossos olhos mais um pouquinho, elevar nossos pensamentos, para aproveitar essa energia de amor, de paz, que possamos vibrar para os nossos amigos, nossos irmãos que se encontram nesses lugares ruins, num hospital psiquiátrico, num asilo. Que a misericórdia de Jesus possa chegar até esses irmãos e que eles possam receber a energia necessária, Pai, para o refazimento do seu corpo, para o refazimento da sua mente. Enfim, Jesus, que esses irmãos, esses amigos possam receber a tua esperança, a tua paz, e possamos vibrar ainda para essas mãezinhas que se encontram agora nesse momento nos desesperos, para esses filhos que estão agora nas drogas, nesses locais, Pai, difícil de chegar. Quem sabe, Jesus, ali possa chegar a sua luz também, o seu amor, a sua misericórdia, e possa abraçar esse irmãozinho, essa mãezinha, que possa, Pai, também receber a sua paz. Que possamos ainda vibrar pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, pelos nossos antepassados, para os nossos parceiros dessa vida, para os nossos filhos, para as nossas crianças. Enfim, Jesus, nessa data especial, que possa todos receber, Pai, o necessário, que possa se refazer o seu corpo, o seu espírito. Enfim, Jesus, que possamos receber a sua luz. Que assim seja. Vamos aguardar mais um pouquinho e a gente vai para os passos agora, tá bom? Obrigada.